Compreendeu bem a coisa? Depois o Moraes vai separar do Marc Sanier. Claro, não vai dar ficar. Tudo bem? Então, dois movimentos católicos extremamente ativos, vivos, galvanizando a juventude. O Marc Sanier arrebatava os moços, com a capacidade que ele tinha para claro, mas arrebatava. O Sion apoiava o americanismo, apoiava, então, o ecumenismo, apoiava o Congresso de Religiões promovido pelos americanistas, eles promoveram um Congresso de Religiões em 1940, todo mundo apoiando o Sion, é claro? Apoiavam as coisas socialistas, certo? Tudo bem, né? Bem, eles enfrentavam os comunistas, os ateus, mas queriam o socialismo cristão, claro? Não usavam a expressão, mas queriam uma democracia cristã. É do Sion que vai nascer, depois da condenação, o Partido Democrático Cristão. A democracia cristã foi o vagão da locomotiva comunista. Né? Do Sion que vai nascer o Partido Democrático Cristão francês, o Partido Democrático Cristão italiano, o alemão e tudo mais. Que Pio XII vai fomentar depois da Segunda Guerra Mundial. Para não cair no comunismo, ele fomentou a democracia cristã. Mas a democracia cristã, o Sion é que fundou. A democracia cristã, na França, chama-se MRP. Mouvement MRP. Mouvement de Representação Populaire. Movimento de Representação Popular. Claro, mas isso aí vai sair a democracia cristã na Itália, na Alemanha. Na Itália e na Alemanha. Na Alemanha vai ser o grande chefe, vai ser o... Na Itália, De Gasperi, né? De Gasperi na Itália. Na Alemanha vai ser Adenauer, que vai governar a Alemanha. Adenauer. Vai governar a Alemanha até 90 e tantos anos. É extremamente capaz. A Itália Mussolini é fácil governar a Itália, só que não adianta. Eu fiz assim nada na Itália. Até que tudo bem. Agora vamos entrar então no estudo das ideias do Sion e qual foi a posição de Leão XIII e de Pio X sobre isso. Leão XIII é claro que durante o período de Leão XIII eles agiram à vontade. Eles eram modernistas. Eles dizer, todo Sion vai ser modernista. Claro. Então, eles vão falar sempre com palavras bem ambíguas, que no Leão XIII, democracia cristã é uma forma de fazer bem ao povo. Mas isso é a definição de democracia cristã, imagina. Uma democracia cristã quer dizer uma forma de governo democrática que quer aplicar as ideias evangélicas, cristãs, democracia cristã. Essa é a definição. Mas forma de fazer bem ao povo, sem paciência, não tem revelação nenhuma com o nome. O que esse cristão é uma forma de desenvolver o amor cristão na juventude. Não tem nada. Bem, o que é interessante é o seguinte: quando o Santo X subiu ao trono, certo? Ele mandou uma carta aos bispos da França dizendo que deviam apoiar o Senhor. O próprio Papa, ele condenou o modernismo e mandou o secretário de Estado, cardeal Medieval, escrever para todos os bispos uma carta reservada: tem que apoiar o Sion. O nome Sion não se deu zero, se põe dois i, Sion. Repete, Sion. Sion, quer dizer Sion. Sua. Tá? Então ele mandou apoiar. Uma coisa bem diferente. Depois, pouco a pouco, ele começou a ver qual é o resultado. O Sion começou pequeno. Claro.
ele começou a fazer pregação política para a democracia. Defende a democracia como única forma de governo legítimo. Mas falou, isso é um absurdo. Tá claro? Ele dizia que a ação dele era independente da igreja. Claro? Na verdade, isso é um abuso, porque ele queria defender uma posição, no fundo, religiosa e moral, excluindo a igreja. Eles não aceitavam a autoridade da igreja. E na política, a igreja não tinha nada que falar. Um absurdo. Tá certo? Eles falavam de Jesus Cristo como modelo. Mas Jesus Cristo deles era o Jesus Cristo distante. Era o Jesus Cristo das igrejas atuais modernas. Que não era operário ainda, mas era um homem bondoso, que pregou amor, que pregava paz. Nada de luta, nada de contradição, nada de descer. Era um Jesus edulcorado, tá certo? Você pode cantar e adorado. Sentimental. O Sion era sentimental. Bem, ele vai defender todo o ideal democrático. Igualdade, liberdade, fraternidade e unidade humana. Vamos ver agora. Pois não. Sion é porque prepara alguma coisa, né? Então, faz o suco, como o camponês faz o suco do arado para plantar, eles fazem o suco para plantar. Então o que? A volta da democracia? A democracia. Não, da democracia. A democracia cristã. Claro? Quando você vier para condenar o Sion, certo? Vai haver muita revolta nos modernistas. Por isso o padre Escrivá, isso foi condenado em 1908. Em 1928, o Escrivá escreveu o livro Sulco. Para dizer que ele apoia. O Sion começou pequeno, quando cresceu para fazer ação junto com todas as religiões, ele fundou o grande Massaia, o grande Sion, o grande Sul, para poder conter no movimento católicos, protestantes, espíritas, protestantes, claro. Mas por que usar uma coisa depois? Era claro? Isso é muito bom. Mas era claro? Claro. Se eu tivesse, errou. Ele disse lá quando foi vencido. O Sion nos enganou, nos iludiu. 25 de agosto de 1910. 1910. Então, pouco depois de condenar, 3 anos depois de condenar o modernismo. Ele enganava muito, ele vai dizer que o Sion enganava, porque ele usava palavras ambíguas. O Ronaldo encontrou um texto de um judeu, em 1720, em que ele disse que alguns estavam preparando a união de todas as religiões. E que não dá para juntar todas as religiões. Então, o que tem que fazer? O meu pastor usa a palavra elástica, ambígua, de modo que cada membro de cada religião interpretava como se ele favorável à sua religião. Para enganar. Nós ficamos segundo. Interessante mesmo. Certo? Ficou muito curioso. Isso aí é um texto de um sabataiano. Nós, para nós saber que o Papa se reconhece que errou, é muito bom. Porque isso tem a discussão de que um santo não nega. Não é verdade. Não é verdade. Moisés, que era tão santo que ninguém podia olhar para o rosto dele, de tanta luz que saía, Moisés era obrigado a usar um véu no rosto. Porque a cara dele leva tanto que a cara dele no farol. Tinha que pôr um véu na frente. Moisés, quando começou a governar os judeus lá no deserto, ele tinha que atender para fazer justiça. Então era tanta gente que pedia justiça, que eram milhões. E não dava conta. Chegou o sogro dele, sempre sogro que manda, o sogro é sogra. Ele sozinho, ele é sogra. Ele chegou no sogro, quando ele falou, mas está tudo errado. Não pode fazer. Vai ficar o dia inteiro fazendo vídeo, casinhos aí julgando. Então o conselheiro ele nomear 70 juízes para dividir as questões. Claro. Quer dizer, Moisés está levando. Tá certo? Está me entendendo? Os santos levam. Porém, Dom Bosco. Dom Bosco é um santo que com quem nós já conversava tanto.
Ele insistiu que fosse nomeado Monsenhor, como é o nome dele, Turim lá, acho que é, né? Ele insistiu com o papel, ele nomeia aquilo aí, o Pio dizia, não, esse aí não presta, ele vai te fazer mal. Vai, não. Bom, acabou nomeando. Esse bispo perseguiu Dom Bosco a vida inteira. E acusava Dom Bosco de fazer milagres para tirar dinheiro das pessoas miraculosas. Ele vendia os milagres. Muito bem? Tá bom? Conhece um caso, vou contar um caso da Bosco com dinheiro. Chegou um dia no oratório, no dia ele precisava me pagar até 4 da tarde, e os dinheiros eram para fazer. Mas ele lá que tinha construções enormes. Tem um cristão. Ele mandou os pais manifestos procurarem doadores, ninguém arranjou nada. Então nós do almoço não tínhamos chão. Opa, que filha agora. Então depois você falou, eu vou sair, vou deixar arranjar alguma coisa. E saí. Saí e começou a dar por turismo. Mas ele não sabia dia. Começou a dar por um bar que ele nunca tinha andado. Andando com os ruas, quase, 7, 8 partidas. Deixava às 4 horas do bar. Deixava uma porta. Havia achado uma pracinha lá que um fulano andando na rua, que foi criado uma casa nova. Eu fui andar pelo pátio, chegou para ele. O senhor conhece Dom Bosco? Eu estava com ele, falou, sou eu. Ah, o senhor tinha que coisa boa. Meu patrão está morrendo. Ele pediu para procurar, sabe? O senhor pode vir na casa. Vamos lá. O patrão está de droga. A liga lá, não tinha. Tá? O barulho enorme estava no fim. Estava já morrendo. Quase em coma. Então, quando chegou lá, foi espinha com a mão, etc. Então, falaram para o ouvido, está aqui no bolso. E cura, porque é por você, que se você quiser, você traz cabelos, vou rezar para você, etc. E se eu te curar, você é capaz de fazer alguma coisa para agradecer a Deus? Faço qualquer coisa. É que eu estava precisando de 400 mil liras para pagar uma dívida. Ah, não, pode ser pagar. Eu não piorar. Eu iria expulsar a Ana. Então, me dá o dinheiro aí se me curar. Eu entendi aqui. Onde está o dinheiro? Vamos lá. Eu não posso ser daqui. Qual propósito? Se der, não bota. Agora eu consigo mexer. Eu posso ficar de fora. E começou a tentar andar, tirou ajudar. Embora, eu não preciso. Não tenho mais velho. Eu não posso dar para andar. Foi descer as escadas, né? Passou no banco, pegou o dinheiro, entregou. Estava bom. No banco da noite. Claro que o bispo não ia querer, explorou a doença, entendeu? Isso é interessante para ver como é a maldade humana. E como os santos fizeram. Claro. Ele filmou, fez com vários montes, já contei para vocês. Claro. Muitos santos fizeram isso. Tá? São Santa Afonso de Ligório. Santa Afonso de Ligório cometeu um erro enorme. Né? Ele era moço, tinha 20 e poucos anos, com um advogado espetacular. Ele era rapaz. E ele era muito santo. Né? Então, ele tinha, a família era muito rica, tinha criados que tinham comprado escravos árabes. E tinha um árabe lá que trabalhava para ele como escravo. Né? E ele estava com um amigo, claro. E o escravo não aceitava. Todo mundo tentava convertê-lo e ele não se convertia. Só que não falava nada. Se não fosse, vai ser um apóstolo tremendo. Mas com o árabe não falava nada. Entendeu? E só o árabe servia ele completamente, ele levava o árabe para todo lado. Um certo dia o árabe pediu ser batizado. Tá? Porque dizia ele, não pode uma religião falsa produzir um moço que ninguém. Sem falar nada. Certo? Ele, depois o árabe ia ser batizado, então deu uma instrução,
mas o álcool tem que ser baseado no álcool. Então ele queria preparar mais, ele disse agora, senão não fosse esperar. Mas por quê? Porque ela me apareceu e disse que eu tinha que se batizar até sexta, porque eu vou morrer no domingo. Nossa, entendeu? Você falou que não acreditou, certo? E eu falei, olha, falou para o senhor, não contou que batizou o motor. Ele era uma quebrada tão espetacular. Quando ele fazia defesas de algum caso, tudo que era gente importante em Nápoles ia escutar a defesa. Ele teve um caso de direito espetacular. Era uma disputa com um governador muito poderoso e um ricaço. Ele fez uma defesa brilhante. Ele falava muito bem, então todo mundo aplaudia o tribunal, era uma coisa espetacular. Então ele fez, o causa era de milhões de euros, né? Olha de euros. Então, finalmente, torna-se muito milionário contra um governador, certo? Quando ele terminou, na sua vida, se levantou o advogado do governador e a defesa que o doutor Afonso fez é muito boa. Só que ele se acreditar. Ele já sabia dizer tal coisa e não está escrito isso, aquele documento que ele fez. O doutor Afonso foi que ele tinha dito não. Entendeu? Quando falando só essa fase, o Santo Afonso caiu sentado, perdeu a calma. Tá? Entendeu? Então foi para casa, vestiu de ser lá. Era o mais brilhante que havia. Desistiu, porque tinha nada. Nunca mais ficou. Pois ele nomeou, ele fez um grupo, uma pequena sociedade religiosa, nomeou uns amigos administrados. Claro. Os santos são capazes de negar. Então, São Ildefonso foi enganado. Claro. Aí daí ele escreveu então, essa carta apostólica, que tem uma importância enorme para nós. Eu não vou dar, evidentemente, uma salvatina para vocês. Quero fazer uma prova, ter uma lição de vocês, vocês sabem. Mas eu fui escrever a prova. Quando liguei a primeira, como é que eu não lembro? Noutra deixar apostólico. Nossa, encargo apostólico. Eu quero dizer algumas coisas, lê o começo para ver aqui. Tá. Ele tinha mandado uma carta a todo episcopado de francês dizendo que apoiasse. Agora ele manda uma carta para os principais bispos da França, o primado da França, bispo de Lyon, e vários outros bispos importantes, dizendo que ele errou. Introdução, né? Nosso encargo apostólico nos impõe o dever de vigiar sobre a pureza da fé e a integridade da disciplina católica, de preservar os fiéis dos perigos do erro e do mal. Opa! Então, o cargo de Papa obriga a vigiar sobre a doutrina católica, para impedir que os fiéis sejam enganados. Você imagine como isso é importante para hoje, né? Claro, para João Paulo II, para Paulo VI e João III. Continua. Sobretudo quando o erro e o mal estão apresentados numa linguagem atraente. Claro. Uma seita que começa aqui. Vamos estudar uma nova religião. O culto de Satanás, o discurso. Vocês espetaculares. Vamos adorar o diabo, etc. Está claro, não? Claro que não dentro dessa seita, a não ser hoje, né? Em Verona, na Praça Bra, enquanto eu fui falar com aquele árabe, tinha dois indivíduos, você viu isso aí, né? Dois indivíduos vestidos de demônios, uma coisa horrorosa, com ases pretos, né? Com ases de morcego enorme, fazendo careta, certo? E os pais levavam as crianças, diabo, abafava atrás, mostrava os a lidar com o Satanás, né? Continua, né? Principalmente então, o que é perigoso é a linguagem atraente. Uma seita que parece errada, ninguém vai. O que parece bom é que engana. Eu consigo dar um exemplo. Eu tenho uma cadeira aqui com 4 pernas quebradas. As 4 pernas são quebradas, a cadeira está no chão. E minha cadeira do hotel estava lá em Brasília.
Não, eu não tinha as 4 pernas quebradas, deixa eu ver. Se tiver 4 pernas quebradas, alguém vai sentar? Não. Mas na cadeira do pé eu exerci. Ela tinha um meio pombo assim, fui me sentar, o assento estava todo sem apoio, foi tudo pro chão. Se tem uma cadeira com 3 pernas boas e uma perna só quebrada, disfarçada, com durex, alguém tem da cadeira com 3 pernas boas, não vê a outra que está com durex. Vai sentar, não vai? E vai cair, né? Pode quebrar espinho e o pescoço. Eu não quebrei o pescoço porque quase não tem, então. Um garoto que falou: o senhor sabe qual é a maior dor de garganta do mundo? Não, a de girafa. É claro que uma cadeira com 3 pernas boas é muito mais perigosa. Claro, porque ela engana. Qual é a cadeira pior? A que tem 4 pernas quebradas ou aquela que tem 3 pernas boas? 3 pernas boas. A que parece boa. O que parece bom é pior do que o mal declarado. Por causa de canção nova, né? No STC por aí. Claro. O câncer é uma doença perigosíssima porque enquanto ele começa não dá dor nenhuma. Não dói nada. Quando começa a doer já é tarde. Tá claro? Já é tarde, já desenvolveu. Não tem mais jeito. Enquanto não dói, não sei nada. Assim é o Sion. Parecia tudo bom. Então continua. Apresentados numa linguagem atraente, que encobrindo o vago das ideias e o equívoco das expressões sobre o ardor dos sentimentos e a sonoridade das palavras. Atenção, o equívoco das expressões, né? Sonoridade de palavras, né? Sentimentos, pode inflamar os corações por causas sedutoras, mas funestas. Tais foram, outrora, as doutrinas dos pretensos filósofos do século XVIII, as da Revolução e as do liberalismo, tantas vezes condenadas. Olha aí, as doutrinas da Revolução, do liberalismo, condenando o liberalismo, que hoje os padres defendem, e os papas defenderam. Tais são ainda hoje as teorias do Sion, que, sob aparências brilhantes e generosas, muitas vezes carecem de clareza, de lógica e de verdade. Carecem de clareza, que nem para o de lógica e de verdade. Pois não. E por esse aspecto não exprimem o gênio católico e francês. Aí outra parte. Ao Sion não faltavam relevantes qualidades. Durante muito tempo hesitamos, veneráveis irmãos, em dizer pública e solenemente nosso pensamento sobre o Sion. Foi necessário que nossas preocupações se viessem somar às nossas. Foi necessário que vossas preocupações se viessem somar às nossas, para que nos decidíssemos a fazê-lo. Porque amamos a valente juventude alistada sob a bandeira do Sion, e a julgamos digna, por muitos aspectos, de elogio e de admiração. Amamos seus chefes, em que nos é grato reconhecer almas elevadas, superiores às paixões vulgares e animadas do mais nobre entusiasmo pelo bem. Vós o vistes, veneráveis irmãos, penetrados de um sentimento muito vivo de fraternidade humana, ir ao encontro daqueles que trabalham e sofrem para os levantar, animados no seu devotamento pelo amor a Jesus Cristo e pela prática exemplar da religião. Foi nos dias seguintes a memorável encíclica de nosso predecessor, de feliz memória, Leão XIII, sobre a condição dos operários. A Igreja, pela boca de seu chefe supremo, havia derramado sobre os humildes e os pequenos todas as ternuras de seu coração materno, e parecia convocar, por seus anelos, campeões sempre mais numerosos da restauração da ordem e da justiça em nossa sociedade perturbada. Lembra o número 4, que falaria, somos aqui. 4. Porque, mas era ainda maior a gravidade dos seus defeitos. Porque é necessário dizê-lo, veneráveis irmãos, nossas esperanças em grande parte foram ludibriadas. Houve um dia em que o Sion... Ludibriado. Quer dizer, o Papa disse, nós fomos ludibriados, que o Sion me enganou. Ele apoiou. Claro. Mas ele teve humildade de dizer, errei. O Papa não infalível, ele fala, quando fala para toda a igreja, tá claro? Ensinando vocês moral, definindo. Aí quer mandar uma carta particular dos bispos para apoiar o movimento. Como se o Papa mandasse uma carta para o bispo aqui apoiar Montfort. Não é infalível.
Pode se enganar sobre os movimentos. Claro, como pode falar sobre um fato histórico também, sobre doutrina que não se engana. Vida. Então, vamos ludibriar. Deixa eu ver se eu tomo nota melhor para isso. Houve um dia... Por que o senhor está levado? Aí no número 4. Que eles tinham defeitos. O defeito deles era uma insuficiente preparação em história. É a primeira. Voltamos? Número 4. A primeira ciência que ele põe é a história. Isso. Insuficiente preparação em história, em filosofia e teologia. Depois não tomou cuidado com o liberalismo e o protestantismo. Quer dizer, o erro da história é muito grave. Então, o julgamento histórico errado leva a pessoa a ter, durante uma coisa concreta, enganado. E aí facilmente derrapa na filosofia e na teologia. Então, se tem conhecimento da história, é claro. Certo? Então, eu estava conversando com um rapaz do versículo quarta-feira à noite. Ele tinha sido cineasta, claro. Então, defendeu o maneirismo. Perguntei que era maneirismo, ele não sabia, né? Quer dizer, não sabia coisa nenhuma. E o resultado é que ele não tem um conhecimento claro, mas na saída e na chegada ele me deu a mão, apertando assim, né? Ele falou que o pai dele era maçom. Falei, tá certo. Mas então, eram ignorantes. A ignorância facilmente leva a erros. Há uma obrigação de estudar. Estudar religião, certo? O catecismo diz. A gente é obrigado a estudar a doutrina católica, se a segunda sim e comete pecado grave, quem podendo estudar, deixa de fazer. É logo no primeiro capítulo do catecismo. Tem a obrigação de estudar. Ele tem que saber a doutrina. E é importante saber a história. Claro? Bem. Depois, número 7. O senhor queria sepultar a autoridade da igreja. Isso aqui alguns acusam, a mão forte também isso. Tá? O que é sepultar a autoridade da igreja? Não admitir que a igreja possa criticar, tá certo ou não? Ou possa condenar a gente. Tá? Uma pessoa que escreveu, que falou com um colega outro dia, o erro da mão forte é seguida por um leigo. E tem um padre de fala que a pessoa está frequentando um padre na fraternidade. Mas é uma bobagem colossal. São João Bosco era menino, já leu o garoto que estava aula, né? Até a partir dos 5 anos de idade. Sempre deu aula. Tá certo? São Francisco, por isso que era leigo. Só que a vida ficou de a vida inteira ele ensinou, certo? Você não é leigo. Os 7 fundadores do Servo de Maria eram leigos, depois ficaram padres. E João Felipe Neri era leigo, não queria ser padre de jeito nenhum. Tá certo? Ele tinha uma porção de discípulos, tá claro? Santa Catarina de Siena foi sempre leiga, ela não se ordenou padre. E ela tinha um monte de discípulos, inclusive padres. O que não pode são duas coisas. Por exemplo, professor, eu sou professor. Se eu não der aula de religião, eu perco. Todo professor tem todo professor tem obrigação de dar aula. Se não der aula de religião, peca. É dever de Estado. Assim como quem é rico tem que dar esmola, quem é professor, qualquer matéria, tem que dar aula de religião. O que ele sabe fazer é dar aula. O professor não pode dar outro, não tem. Mas dar aula é obrigatório. Tá certo? O que não pode são duas coisas. Dizer que a aula que eu estou dando agora aqui é oficial da igreja. Isso não pode. O meu ensino não é institucional. Tá claro? Segundo, a igreja tem todo o direito de julgar e condenar o que eu estou ensinando. No site não pode e não tem razão. Se ela condenar alguma coisa, eu sou obrigado a retratar.
Tá claro? Não posso colocar isso naquilo, mas posso ensinar o certo. Alguns dizem que eu não posso ensinar. É um absurdo. Não, porque isso é só direito dos pais. Isso é uma palhaçada. E ele está ensinando as famílias. Muito bem, nós estamos passando numa rua, está pegando incêndio. Aí telefona para o bombeiro diz, o quê? Você faz um pouco aqui? Ah, não, hoje está muito tarde, estou cansado, não vou. Não vou sair daqui. Já estou dormindo. Então, sempre recuso a apagar um incêndio, eu pego, cruzo os braços, tem uma mulher lá morrendo, eu criança, eu estou com um balde aqui. Não, eu não sou autoridade para apagar fogo, então quem tem que cabimento. É contra a universalidade, na verdade. Na verdade. Claro. A gente tem obrigação de fazer o que pode. Se está pegando fogo, se obrigado a ajudar. É lógico. Tem um desastre. Não sou médico, não tenho nada com isso. Deixa. Mas eu estou machucado, tira o cara, aquele coisa em cima dele. Não. Isso cabe ao médico, cabe à polícia. Mas tem uma trágica ali em cima dele. Não é isso. Não tem autoridade. É um absurdo. Todo mundo tem obrigação de fazer o bem. É claro. Mas o senhor tinha diploma de médico? Não, mas ele pulava de sua coisa, né? Por isso ele quis levar na oficina. E um processal. Mas todos isso, tá claro? Todos os santos sempre ensinaram. Todos os professores têm que ensinar. Tá, o Zanã, que era ruim, foi beatificado, ele ensinava, era leigo. Tá claro? Tudo bem, não? O senhor recusava a autoridade da igreja. A igreja não tem nada que se meter em política. Por isso ele podia formar um movimento político e submir isso à igreja. Não. A igreja tem autoridade política. Não sei se é. Ele recusava que tivesse que obedecer à igreja. Então não só ele tinha que tomar uma atitude de ensino, mas recusando a autoridade da igreja. Mas professor, também isso não aceita a autoridade da igreja. A autoridade da igreja aceita. Tá certo? Desde que ele ensine correto. Se Dom Odilo vier aqui, nos levantamos, damos a palavra a ele. Mas se ele vier aqui defender o PT, não, porque vai contra o princípio 4. Não sei se entendeu. Compreendendo? Eu posso me declarar autoridade religiosa no Brasil? Não. Você tem que mortal. É claro? A igreja tem direito de criticar o sacerdote? Tem, não. Mas critique com valor. Se ela critica, se o cardeal criticar sem base, não. Tá claro? Devo dizer isso? Pode. Bem, depois, eu vou te pedir para ler depois alguns outros pontos. Então, dizia São Pio X, que o Senhor tem uma concepção especial diferente da igreja, tem concepções diferentes da igreja, tá certo? Sobre fraternidade, tá certo? E interpreta o Evangelho à sua maneira, que nem diz o Dom Odilo do Lu. Ele é católico à sua maneira. Tá certo? Eles têm uma concepção de Cristo diferente do que a igreja tem. É um Cristo sem condenações. É um Cristo só amor, que não condena ninguém. Tá claro? Hoje uma pessoa me dizia, o senhor tem que ser, primeiro, bom pastor. O bom pastor da vida das suas ovelhas. Claro. Claro. Tem que ser bom pastor. Pô, você vai procurar as ovelhas, né? Que fazia um bom pastor pegando a ovelha tresmalhada, perdida para nenhuma vez. Então o senhor pega ela e põe sobre os ombros. Como é que pega a ovelha para fugir? Pega a força, né? Se a ovelha morre na cabeça do pastor, ele joga ela longe. Os nossos senhores dizem, se entrar de uma casa, no todo recebido, sacudir vossa sandália, jogar o pó na mão pessoal. Quer dizer, tem que procurar a ovelha perdida se ela tem desejo de se converter. Senão, não. Tem que sacudir a sandália. Está claro? Desde que alguém está arrependido, procura ele. Mas nunca dito na parábola do filho pródigo que Jesus Cristo, que o pai pródigo saiu correndo levando o novilho para matar, procurando o filho lá na bolsinha dos pobres. Foi o filho pródigo que voltou
e pediu perdão. Pequei contra ti e contra Deus. Não sou digno de ser teu filho e mereci teu escravo. Tá claro? O pai então o recebe e mata o novilho ao panfleto, veste o filho e manda pôr sandálias novas dele e dá joias para ele. O filho arrependido tem que ser recebido. Não é o pai que não pecou que tem que pedir perdão para o filho. Ele diz, ó, coisa de louco. Quer dizer, tudo bem? Pega o número 9. Com efeito, o Sion... igual. Tendências igualitárias do Sion. Com efeito, o Sion se propõe o reerguimento e a regeneração das classes operárias. Ora, sobre esta matéria, os princípios da doutrina católica são fixos, e a história da civilização cristã aí está para atestar sua fecundidade e benfazeja. Nosso predecessor, de feliz memória, recordou-os em páginas magistrais que os católicos ocupados em questões sociais devem estudar e ter sempre sobre os olhos. Ensinou de modo especial que a democracia cristã deve manter a diversidade das classes, que é seguramente o próprio da cidade bem constituída. Quer dizer, a democracia mesmo, pode haver democracia, que Paulo diz, não oferecia dito a 3 vezes possível, monarquia, aristocracia e democracia. É verdade. Claro? Mas depois deve lugar. Assim como no corpo humano, os órgãos têm funções diferentes, assim na sociedade todos têm funções diferentes. Porque se eu quiser ter todas as funções, todo mundo tem as suas funções, tudo igual, eu tenho que dar aula, plantar batata, fabricar sapatos, fabricar minhas roupas, fazer botões, fazer e costurar as linhas. Eu não sei, não vejo bonita, agulha lá, eu não enxergo mais por aqui da agulha. Eu não sei o que fazer comida. Eu me dá para o nome fazer tudo. Por isso eu distribuí as funções. Então, um trabalha no campo, o outro faz isso, faz aquilo, nós fizemos para dizer. Assim como no corpo humano, cada órgão tem uma função. Está claro? Tudo bem? Os papas sempre ensinaram isso. Isso é de bom senso. Está claro? Por isso os pagãos também faziam isso. Em Roma, uma vez, os cruzeiros se rebelaram com os patrícios, dizendo que os patrícios estavam explorando os plebeus, que era a classe mais baixa. Claro. Então, quando teve uma guerra contra Roma, os plebeus disseram, não, estamos em Grécia, não vamos ajudar. E se retiraram para o Monte Sagrado. E Roma, sem os plebeus, não dava para defender, o exército de novos era pequeno. Então, menino Agripa foi falar lá com os plebeus. Eles receberam o menino e ele pediu que os combatessem com os patrícios. Os plebeus disseram que não, que devia ter igualdade. Então, menino Agripa disse para eles uma apólogo famosíssimo. Disse, então, uma vez, os órgãos do corpo humano se revoltaram com essa história. Porque diziam uns para os outros que todos trabalhavam e só o estômago recebia farofa. Então, houve uma vez, eu vou acrescentar algumas coisas, o Agripa não falou que eu vou contar. Então, houve greve dos órgãos do corpo humano, os sindicatos do corpo humano, claro, foi todo mundo lá, greve. Então, subia a tribuna a língua, que a língua falava, eu digo, não, nós somos explorados por o estômago, só ele que recebe boca aberta sem fazer nada. Veja nossos irmãos aqui, gêmeos, os pulmões, tem que viver de brisa. É só de protesto. A língua era um pouquinho presa, né? É? A língua era um pouquinho presa. Não. Meus irmãos, os pulmões têm que vir de brisa. Bom, então, todo de cigarro, claro. Então ninguém mais trabalha. Os dedos prometeram fazer o piquete, não faço mais nada. As pernas não levavam o corpo para a mesa, as mãos não pegavam os talheres. Bom, sabe por quê? O estômago na hora H, ele tinha um relógio especial, se preparou para receber a farofa. Então, bateu às 11 no estômago, ao meio-dia. Esperava que descesse comigo. Nada. Está acontecendo lá em cima. Nada descia para o estômago, é claro, para me enganar. Passou o tempo, ele esperou. Chegou na hora de sentar, agora é a hora. Agora não tem dúvida. Abriu-se lá, nada.
E no dia seguinte a mesma coisa, no terceiro dia a mesma coisa. E no quarto dia, o estômago já não aguentava mais, dores tremendas, etc. E mais nada. No fim, depois de 5, 6 dias, tá certo? Começou com o corpo, começou a ter uma coisa estranha. O queixo não tem mais força de ficar fechado, então a sala estava alongada, os palhos, as mãos estavam tremendas, as pernas estavam bambas. Aí você começa a perceber que havia alguma coisa de errado nisso. Se o estômago recebia tudo, tinha um sistema lá dentro especial, que tudo que ele recebia distribuía para todos. Que a igualdade do corpo humano é um absurdo. Porque o estômago de farofa tem que ter farofa na cabeça. Está tudo farofa na cabeça, não fica excitado. Então vai por brisa em tudo. Brisa no pulmão, brisa no estômago. Espera lá, assim não dá. Tá certo? É uma torre, cada um tem uma função. Cada um recebe algo e contribui com algo. As ovelhas têm que dar lã. As abelhas mel. Não dá para querer tudo igual. A abelha e a ovelha tem tudo igual. A ovelha, a abelha e a abelha tem que produzir igual. Tudo vai produzir em mel. Não dá, tá claro? É uma tolice, a feminina que vai ter que produzir todo mundo mel e lã. Tá claro? Isso não passa pela telha de ninguém. Tá claro? Tudo bem? O senhor queria fazer essa igualdade. Tá claro? Uma igualdade absurda, que é o que querem hoje. A divisão é outro número, que não sabe, é o número 12, que o povo hoje vivia numa escravidão. Qual é a escravidão? Primeiro, a escravidão econômica. As classes ricas exploravam as pobres. Marxismo. Quer dizer, o estômago explora o cérebro, explora o pulmão. Tem que ser farofa para todos. Ou então nada para ninguém. Ou farofa para o mundo ou nada para ninguém. Um absurdo. Tá claro? Então, para acabar com a escravidão econômica, tem que acabar com a propriedade e com a riqueza. Eles eram os comunistas. A segunda escravidão era política. Porque havia uma classe que mandava seu patrimônio. Porque ele tinha o poder vindo do povo. O senhor. Sempre vai ser mentira. O poder vem de Deus. Tá claro? Então, para acabar com a superioridade política de uns contra o povo. Terceiro, tinha a escravidão. Então, a escravidão, onde está? Deixa eu também não aqui. Escravidão. Eu não enxergo. A escravidão da autoridade política, a escravidão econômica, a escravidão intelectual ou cultural. Alguns sabiam e outros não, isso é explorados. Então tinha que fazer uma igualdade completa. Política, uma igualdade civil, uma igualdade econômica, né? E finalmente uma igualdade cultural, acabar com os analfabetos. Todos os analfabetos têm que ter cota na universidade. Atualmente 65% das vagas estão em cota. Quer dizer, tem a cota para os negros, tem a cota para os índios, tem a cota para os estudantes de colégio estadual, tem a cota para os analfabetos. Eles pegam tudo pela faculdade. É a cota. Mas nem isso ele vai. Tá claro? Vocês entenderam? Tudo bem? Que está no segundo grau. Ele acho que tem que fazer o primeiro grau. Tudo bem? Ele só é ter o último grau de ignorância. Todos diplomas. Vocês se entenderam então, tá claro? Uma vez eu fui levado para um debate com o André de Montoro, ele já era deputado ou senador, né? Da Florida Direita. Então ele falou lá, certo? Que tem uma coisa tremenda. E aí então ele defendeu exatamente isso, que o povo hoje está sob 3 escravidões: a escravidão política, a escravidão econômica, a escravidão cultural, etc. Claro? Então quando ele terminou, me levantei, só que isso tirou do senhor. Isso foi condenado em si, que é a Santidade do Sérgio Porto. Deu um bafafá tremendo. Uma briga danada aí. Tinha uma porta atrás dele,
puxaram ele, agora ele saiu pela porta, atrás dele, e foi para fora. Nós colocamos ele atrás, os meus alunos no quarto da faculdade. Quando estava saindo, eu peguei o Guilherme. Então, o pessoal veio até o meu aluno lá. Cercamos ele queria sair. Tinha o Gustavo, que era meu aluno, estava atrás. O senhor nunca respondeu a pergunta do rapaz, né? O senhor não acredito? Eu não acredito isso. Eu sou deputado, você está entendendo? O canal. Agora ele é mais do povo. Agora ele é deputado, não é mais do povo. Isso, aí tem que ter a desigualdade. É um sem vergonha. Inclusive tinha 8 aposentadorias. Por causa da igualdade. Então, está falando que essa é uma briga com o bispo lá. Onde é que estamos? Então sobre igualdade. Por liberdade e fraternidade. Veremos depois isso. Mas eles falam muito do amor. Porque era o amor. O amor no sentido mais romântico e mais sentimental. Claro? Além disso, ele falava da... a igualdade, a justiça é a igualdade. O que é um absurdo. A definição de justiça é, a justiça é dar a cada um o que é seu. Se você tem direito a 10, você dá 10. O aluno tem direito a 5, você dá 5. Não é igualdade. O aluno respondeu tudo, você dá 10. Respondeu metade, 5. Não respondeu nada? Ora, se não respondeu nada, tem direito a nota merecida. Que eu estava com branco para ser. Zero. É lógico. Dar para todos a mesma coisa não é justiça, é a violação da justiça. Está claro? Bem, depois, desigualdade. Pois fala muito de fraternidade. Igualdade, liberdade e fraternidade. Para eles a fraternidade era a união de toda a humanidade. Tá certo? Toda a humanidade. Que é maçônico. Nosso Senhor não veio para a humanidade, Salvador de todos os homens, que querem ser salvos. Quem não quer, não dá para impor a força que vai para o céu. Tá certo? Se eu dizer que os anjos pegaram Lúcifer, entra, não tem ideia. No céu entra todo mundo. A SBT fala de fraternidade para toda hora. A Assembleia fala fraternidade por causa da ordem da maçonaria, né? Bem, ele fala muito também da dignidade humana. Então, quem começou a falar da dignidade humana foi Leão XIII. Então, eu falei definir a dignidade humana. Em que consiste, eu consigo falar muito disso, os padrões já falam disso. Em que consiste a dignidade humana? A dignidade humana, diz Leão XIII, e afetou. A dignidade humana consiste em que todos nós somos chamados a ser filhos adotivos de Deus. Todo mundo, branco, preto, japonês, judeu, todo mundo pode ser filho de Deus. Essa é a grande dignidade. É claro? Estava vendo o negócio Magno hoje. Ele tem uma coisa curiosíssima. Que no Antigo Testamento, quando apareceram os anjos para Abraão, ele se inclinou dentro dos anjos. Daniel, quando apareceu São Miguel, ele não conseguia ficar de pé. Mas quando nasceu Cristo, os anjos, eles cantavam glórias a tu e paz na terra, os homens de vontade. Os anjos vieram aparecer para servir os homens. E no Evangelho Apocalipse, quando São João veio um anjo, ele quer adorar os anjos, não faça isso. Tá certo? Eu sou um anjo de Deus. Tu és meu companheiro. Companheiro. Curiosíssimo. Porque depois que Cristo se tornou um homem, e se tornou o alimento dos homens na Eucaristia, e a Eucaristia nos alimenta materialmente, principalmente nos dá sabedoria, nós ficamos companheiros dos anjos. Por que companheiro? Companheiro vem de compão, é os que comem o mesmo pão. Como camarada, os que têm o mesmo quarto, que é a mesma câmara. Então é camarada. Tem esse quarto.
camas no mesmo quarto, na mesma cama. Tá claro? Cama é isso, tem a cama. Tá claro? Então, camaradas que têm o mesmo dormem juntos. Companheiros que comem o pão. O anjo disse: nós somos companheiros. Os anjos não comem. Mas os anjos do céu se alimentam da sabedoria de Deus. Assim como o pão nos alimenta na terra, a verdade é que é o grande alimento celestial. E nós só comemos fisicamente na terra para ter depois no céu o alimento espiritual. Claro? Mesmo na Eucaristia, nós nos alimentos materialmente, mas principalmente espiritualmente, que nem os anjos. Então, se nós comemos o pão que veio do céu, nós também somos companheiros dos anjos. E depois da encarnação, porque o Filho de Deus se tornou homem, os anjos passaram a ter a obrigação de tratar os homens com muito mais respeito. Porque nós temos uma dignidade que o anjo não tem. Cristo se encarnou. Cristo tornou homem. Nós somos homens como Cristo. Então os anjos, opa, está lá o irmão de Cristo na carne. Você entendeu? A dignidade nossa está em ser católico, não em ter dinheiro, não em ser bonito. A Dilma fez plástica. Precisa reformar a casa. Apareceu lá dentro e me informa agora tem que fazer a plástica por dentro. Está lá castigo. Entendeu bem? A dignidade da pessoa humana, que falam na democracia cristã, não está em ter dinheiro, não está em ter uma alta profissão e morar no Morumbi. Isso é uma bobagem. A nossa dignidade está em ser filho de Deus. Claro. Conto para vocês uma coisa interessante. Uma vez na Idade Média, uma princesa disse para a criada: você está esquecendo que eu sou filha do rei? Aí eu já dizia: a senhora está esquecendo que eu sou filha de Deus. Óbvio. A grande dignidade é em ser filho de Deus. Está claro? Por isso que os anjos diziam para Joana: Jane, filha de Deus, vai, filha de Deus, vai. Joana, filha de Deus. Está claro? Porque a honra está em ser filho de Deus e não ter dinheiro. Está claro? Nós nunca seremos milionários. Nós nunca seremos grandes doutores de faculdade. Nós nunca seremos prestigiados tendo o prestígio do Ronaldão, aquele que fugiu da FEBEM. Graças a Deus, nós não somos ninguém disso. Nós somos filhos de Deus. Tá? Na Revolução Francesa, um juiz estúpido gritava por uma freira preta, né, por causa da igualdade: quem é de mim? Quem é você? Eu sou filho de Deus. Outro juiz disse, provou por uma ideia, né, por uma freira, que Deus não existia. Ela respondeu para ele: não sei provar o contrário, mas eu sei uma coisa, sem morrer. Quer dizer, chato, né? Bem, o Senhor não só pregava de honra, mas entre eles havia uma igualdade obrigatória. O Marçanier e os últimos é tudo igual. Todos eram camaradas. Não sei se entendeu? Todo mundo igual. Companheiro tal, camarada tal. Claro. Isso é um absurdo. A ele vai buscar um copo d'água, porque não há igualdade. Claro. Isso não quer dizer que eu posso tratar como minha escrava. Não tem cabimento. Agora no Recife, estava muito cansado, todos eles queriam carregar minha massa. Eu não vou te comer. Mas estava tão cansado, então disputavam quem ia carregar minha massa, que era só o professor. Muito correto. Sabe? Bem, eles defendiam então o catolicismo democrático. Depois eles diziam: sendo todos os homens a mesma dignidade, tendo igualdade em tudo, não tinha cabimento fazer separação de religião. Então no Sion, para defender a democracia, podia entrar católico, protestante, espírita, ateu, está claro? E se tornou ecumênico, porque o americanismo e o modernismo eram ecumênicos. Está claro? Tudo bem, então? Então tudo isso aqui levou sempre décimo a condenar o Sion como sendo um movimento contrário à católica. A condenação teve um efeito enorme. De condenação em 1910. Porque era uma condenação da reforma. Claro?
era para dizer o que tinha feito Leão XIII, dizendo que os católicos tinham votar na República, agora você poderia ser contrário. Católico republicano como Sião, católico não pode ser. Tirar os católicos da República. Estou falando aqui, tinha muitos partidistas comprometidos. Foi tal a condenação que o Marc Sanier teve que se retirar e fechou o Sião. Fechou. Deixou de existir. Nunca mais ele teve uma atitude pública. Ele morreu em exílio político. Mas ainda estava vivo quando os companheiros dele, mais tarde, formaram o MRP, Movimento de Repressão Popular. E consideraram que ele era o verdadeiro chefe da democracia cristã moderna. Todos os democratas cristãos, italianos, alemães e brasileiros homenageiam a ele. Por isso, então, o Escrivá fez o surco, o livro do surco. Claro? Fazer para Saint-Hilaire, o pessoal de Saint-Hilaire, vocês condenaram o Sião Marc Sanier, o surco. Eu continuo o surco. Claro? Então, o Opus Dei é a continuação espiritual do Sião. Claro? Vale a pena se ver em si esse documento, que é extremamente lógico e muito bom para ser conhecido, tá bom? Então, esses são os melhores atos sempre desses, que teve uma humildade tremenda, que começou dizendo, eu fui enganado, elogiei o Senhor, mandei apoiar, estava errado eu. Tá? Assim que a gente é honesto.